Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas. Hoje a quarta lição, Jesus no Templo, e vamos estudar nesse segundo tópico, reverência dentro da igreja. Portanto, a reverência na igreja, a primeira pergunta que vem para nós é: como Deus considera o lugar onde ele manifesta a sua presença e qual a sua primeira orientação no Monte Sinai? Nós vemos aqui o tema da reverência dentro da igreja, ela remete para nós a uma grande importância de reconhecermos a santidade dos espaços onde Deus manifesta a sua presença. E esse não é apenas um chamado à postura exterior, mas também, principalmente, a condição de como o nosso coração está. Portanto, o nosso coração, se ele estiver alinhado com a parte do respeito e humildade, nós vamos então ter lugar aquilo que precisa, que é a devida reverência no lugar santo, lugar santíssimo. Ou, se nós estivermos dentro da igreja, no lugar que Deus habita, devemos ter a mesma reverência que é pedida ou que foi exigida de Moisés na época. Vamos ver um aspecto interessante. O lugar da presença de Deus sempre é santo. Assim como no Monte Sinai, Deus manifestou a sua presença, ensinou a Moisés a profunda lição, tirar as sandálias do pé, que a presença do lugar é santo. Então nós devemos ter esse cuidado também de, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade de lembrar que onde nós estivermos, ou se nós estivermos na casa de Deus, ali Deus está presente, também devemos ter a devida reverência. Assim como Moisés também foi instruído a reconhecer a santidade do momento, somos chamados a aproximar de Deus com reverência, com coração puro, especialmente quando estamos na igreja, que é tido como a sua casa. Então há um desafio para nós aqui. Como temos preparado para estar diante de Deus na igreja, ou nossa atitude a entrar na sua casa reflete o reconhecimento de que estamos mesmo na presença do Deus Santo? Essa é a questão que nós devemos colocar sempre aqui em nossa mente e estar atento, porque a igreja é um lugar sagrado. Nós devemos ter aquele cuidado, aquela atenção de manter a reverência quando estamos dentro da igreja. É um lugar também santo. E devemos lembrar que quando se trata do púlpito, da plataforma, não que seja um lugar santíssimo, mas é um lugar de mais reverência ainda, não se deve estar ali sem necessidade. É um local que deve ser ainda mais preservado. Portanto, é necessário essa atuação e Cristo, então, ali, ele trouxe para nós essa experiência, através da experiência de Moisés, ele mostrou para nós, então, a orientação que é dada para nós. E mesmo tratando do Monte Sinai, quando ele fez a primeira aparição, ele foi muito rígido, muito, não vou dizer a palavra rígido, mas talvez muito expressivo e direto nas suas ordens. E quem chegasse ao pé daquele monte morria, ou seja, tinha vários fatores ali que a presença dele é um fator muito interessante, é necessário para também termos isso em reverência quando se trata da casa de Deus. A pergunta B ela vai trazer para nós como Cristo reagiu ao presenciar uma situação menos agradável no templo, ali na época contemporânea à sua época, né? Então o apóstolo João vem trazendo aqui a descrição disso, desse zelo que Cristo teve pela casa de Deus, ou pela igreja da época. A cena de Jesus purificando o templo, que foi registrada ali em João 2, 15, 16, ela é uma poderosa demonstração de seu zelo pela santidade da casa de seu Pai, e ele viu a profanação daquele espaço por negociações injustas, transformações que desviaram o foco do verdadeiro propósito do templo. Então as pessoas usavam a necessidade das pessoas de fazer o sacrifício para a remissão dos pecados num comércio dos animaizinhos que ali estavam. Então, devia ser um lugar de comunhão com Deus, um lugar onde as pessoas chegassem ali com confiança para fazer o seu sacrifício, e no fim tinha que comprar os animaizinhos que estavam naquele lugar e que era vendido por aqueles comerciantes. Já havia ali uma certa falcatrua, digamos assim, no fato de fazer com que eles não pudessem, quase, de certa forma, trazer-o de casa e ter que usar os que estavam ali sendo vendidos. Então, Cristo não tolerou essa mistura do sagrado com o profano que estava sendo feito ali. E essa atitude não foi apenas um ato de correção
que ele fez ali, de certa forma, usando um recurso físico, não que ele acertou ninguém, não que ele teve ali a bater em ninguém, mas um ato também de um símbolo espiritual, que era o principal que ele queria ir ali, que era a parte mais profunda disso, era mostrar a santidade que era aquele lugar. E ele nos ensina que o templo, a igreja, não é apenas o edifício físico. Nós devemos lembrar a diferença que há de um teatro, da nossa casa e de outros locais com a igreja. E Deus, quando está ali, principalmente quando inicia-se um culto, nós invocamos a presença de Deus, nós sabemos que Deus se faz presente e Ele está ali. Então é necessário. E hoje somos chamados a fazer uma reflexão muito grande. Como é que nós tratamos quando estamos ali na igreja? Tanto o lugar do culto quanto a oração e como utilizamos o culto matutino e vespertino em casa. Toda vez que invocamos a presença de Deus, será que temos a devida reverência? Será que nós permitimos que preocupações terrenas, egoísmo, distrações profane o momento em que nós estamos pedindo a presença de Deus ali junto com a gente e acaba atrapalhando essa comunhão que devemos ter com Deus? Então essa é a questão que nós devemos ter em mente e lembrar da necessidade que há de ter uma devida reverência, porque Cristo ali no templo, ele realmente, quando viu toda aquela profanação, a reação dele ficou muito claro do que é necessário ou da reverência que se deve ter quando se trata de coisa sagrada. Então, tanto na igreja, que é muito importante, principalmente nós que somos membros, nós que somos mais antigos, as visitas podem estar fazendo uma leitura de todo o comportamento que nós temos ali. Então, é muito importante nós termos uma postura e, tratando-se do lar, no culto doméstico, no culto vespertino, os que fazem, que começa logo, que a questão principal é fazer o culto matutino e fazer o culto vespertino. As crianças, às vezes, ficam um pouco à vontade. Depois, os pais querem exigir das crianças reverência na igreja. Se os pais ficam à vontade na hora de fazer o culto em casa e não tem a devida reverência, quando está na igreja também não vai ter a devida reverência, porque afinal trocou 6 por meia dúzia. Então devemos ter essa prudência e esse conhecimento, essa postura quando se trata de coisa sagrada. Pergunta 6 diz que o que significava o ato de Cristo ao purificar o templo. Então aqui nós vemos que o objetivo dele era a purificação do coração, não era exatamente ali purificar o local, que foi importante também ele fazer uma purificação necessária naquele local. Mas Malaquias traz para nós aqui o texto, ele apresenta uma imagem, uma situação que o Senhor vem purificar como o fogo do ourives, que reúne o ouro e a prata. Então, assim como Cristo purificou o templo físico, ele também deseja fazer uma purificação maior, que é no nosso entendimento, que é o nosso coração, libertando-nos, né, das impurezas dos pecados, das doenças, do desejo egoísta, dos maus hábitos. E um dos hábitos principais que essa lição chama atenção aqui é a reverência para com eles. Nós não demos a devida santificação a Deus, lógico, não vamos também conseguir ter esse comportamento na casa de Deus. E essa purificação que nós estamos falando, muitas vezes, é um processo que para nós é difícil, eu diria até doloroso, porque é mudar aquilo que nós estamos acostumados a ser. E exige renúncia, e a renúncia nunca é algo natural para o ser humano. O que ele gosta, carnalmente falando, ele gosta de renunciar para a parte do espírito, que é espiritual. Então isso gera um desconforto. E só que também depois que ele consegue fazer esse processo e com a graça de Cristo consegue fazer a mudança, é um processo que é gostoso, de certa forma é glorioso para Deus, porque transforma o nosso ser. E o objetivo que Deus tem para nós é transformar-nos à imagem de Cristo e tornando-nos aptos a, quando for a sua casa de oração, pela graça de Cristo, estar ali, de certa forma, com a reverência, com um coração puro, um coração não cheio de mágoa, um coração que realmente Deus transformou e mudando nossos traços de caráter para o lado espiritual melhor. Devemos perguntar também se nós estamos permitindo, que é um fator importante, se conseguimos permitir que Cristo entre em nossa vida, porque está escrito, eis que estou à porta e bato. Ele não invade. Quem invade é o inimigo. O inimigo dá sempre sugestões tortas, medíocres, pecaminosas para nós. Mas Cristo vem à porta e bate. Será que nós estamos permitindo que ele entre na nossa casa? Que ele entre no nosso coração e faça ali as alterações necessárias? Porque eu por mim mesmo não consigo. Você por si mesmo não consegue. Então,
devemos deixar que Cristo entre e ele vai derrubar as mesas, como fez ali naquele templo, dos pecados, dos desejos, as paixões mundanas, né? Aquilo que tem roubado espaço que pertence a Cristo, ele quer tirar e que nós possamos usar para ele esse momento. Então, da mesma forma que aqueles comerciantes fugiram, eles ficaram com medo, né? A autoridade de Jesus foi extrema, eles viram um ser diferente fazendo ali com autoridade tremenda fazendo aquilo. Nós também devemos livrar do que é profano, fugir do que é mal. E dessa forma vamos conseguir então limpar o templo da alma e dessa forma ter a devida reverência para com Deus. Então, se fosse perguntar dessas 3 perguntas, qual seria a aplicação prática dessa história? A reverência em nosso viver, não é só na igreja, a reverência constante. Então, a reverência que nós demonstramos em casa é um reflexo de nossa reverência interior, a minha convivência com a esposa, com o filho, e depois isso acaba refletindo também na reverência da igreja. Então, quando nós vamos à igreja, nossa atitude, desde aquele silêncio, a oração que fazemos quando chegamos à igreja, até a forma como nós vestimos para ir à igreja, o nosso comportamento com nossos irmãos, tudo isso mostra que Deus está presente ou não, se estamos reverenciando a presença divina ou não. Mas essa reverência não deve ser limitada a só o edifício, nós devemos interiorizar com o nosso corpo, estudando a palavra de Deus, com oração, reflexões diárias, e tudo isso vai fazer fazer com que nós possamos ser um templo realmente do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6. E a mensagem que deixa para nós na segunda-feira é muito clara, é muito direta. A casa de Deus é santa, a igreja é santa, o templo nosso, o nosso corpo, o nosso coração é o templo do Espírito Santo, deve ser santificado, e que possamos ser humildes o suficiente para entender e permitir que o Senhor purifique nossa vida, tire ali toda aquela tensão, aquela ansiedade, aquele egoísmo, tudo que é mal dentro de nós, e possamos dessa forma entregar-nos a Ele e ter uma verdadeira reverência, porque devemos lembrar que a reverência começa com o reconhecimento de que Deus é santo, é altíssimo, digno de toda adoração. E assim como Moisés tirou as sandálias para purificar-se, Cristo também purificou o templo, purificou a igreja, pela graça dele purifica nós. E devemos permitir que Cristo nos limpe da contaminação da alma e que possamos, como diz Malaquias, né, o profeta, ser refinados como ouro e prata, apresentando a Deus uma oferta de louvor e adoração digna do seu nome. Então é necessário, toda vez que tivermos a presença de Deus, deixar que nosso coração seja transformado. E a minha oração é que a presença de Deus nos santifique, tanto em nossa casa, nosso lar, pessoalmente, em família, quanto no viver diário e também na igreja. Possamos dar a devida reverência dentro da igreja, para que Deus possa realmente purificar os nossos corações. Esse é meu sincero desejo para mim e todos nesse dia. Amém.